Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma aula de correção, a aula do dia 10 de novembro. Ao estar fazendo a correção, nós estaremos revisando os conteúdos do módulo 4, capítulo 7, que eu terminei na aula passada, e eu vou estar mostrando aqui para vocês a correção de atividades que vocês já deveriam estar com ela pronta. Então, a primeira atividade é essa aqui, ó. Observe a ilustração e explique, com base no que você estudou, sobre a colonização do continente africano. Então, você vê uma foto aqui, onde líderes da Europa estão dividindo, aqui como se fosse um bolo, o continente africano. Então, nós estudamos que eles no período da colonização africana, eles não levaram em consideração os povos que viviam dentro do continente africano. Simplesmente fizeram uma reunião e dividiu o continente africano entre eles. Não levou em consideração a etnia, a cultura, a religião, e era como se os povos do continente africano fossem todos totalmente ignorantes e eles estavam fazendo um favor. E a gente vê que, no fundo, o que eles tinham de interesse era buscar matéria-prima e também um mercado que consumisse os produtos que eles estavam industrializando. Então, aqui tem uma tarefa respondida, mas você já deve ter respondido a sua, usando as suas palavras, né? Que é mais ou menos isso aqui. Aí, na segunda atividade, sobre o continente africano, o colonialismo, né, foi o período onde começaram os colonizadores chegando. O autor pergunta para nós o seguinte: qual das seguintes afirmações é possível a gente fazer? Então, a afirmação que a gente faz em relação ao período do colonialismo é essa aqui, ó. A África foi dividida pelas potências europeias de acordo com o interesse delas, tendo suas fronteiras culturais desconsideradas. É aquilo que eu já acabei de explicar. A primeira não é porque aqui fala até que eles dividiam com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, dentro do início da colonização, não teve participação nenhuma. E essa aqui fala que a África foi dividida, levando em consideração aqui, ó, as fronteiras culturais que foram mantidas, totalmente errado. Então, a única que é possível da gente afirmar em relação ao continente africano no período do colonialismo é a questão do meio. Agora, eu tenho certeza que você estudando, você separou as características da África islâmica como as características da África subsaariana. Nós vimos que o maior deserto do mundo está no continente africano e que na parte norte do continente africano tem a África islâmica. Na parte mais ao sul, do meio indo depois do deserto do Saara, indo para o sul, nós temos a África subsaariana. Então, você tem as características aqui onde você colocou I para a África islâmica e S para a África subsaariana. Então, as características já estão aqui separadas para você fazer a sua correção. Então, é na África islâmica que tem majoritariamente, na maior parte, povos muçulmanos, né? E de origem árabe. Agora, a região sul do deserto do Saara é a África subsaariana. A população do idioma oficial árabe é a África islâmica. Grande diversidade étnica, religiosa, inclusive tem o cristianismo, tem aqui também pessoas que são das religiões animistas. Então, isso aqui é a África subsaariana. A região ao norte do Saara é a África Islâmica, né? Onde a maioria é muçulmana e fala árabe. Aqui nós temos população, na maioria de pele negra, é a África subsaariana. Então, na aula de hoje, nós tínhamos essa tarefa para corrigir e nós temos uma outra atividade para fazer dentro da sala, que é uma tarefa que nós vamos estar vendo lá na frente, que é essa aqui, que é da página 379, página 379.
essa atividade aqui. Essa primeira questão, eu não vou deixar nela, porque você vai fazer ela em casa. Então, a primeira questão fala para você: descreva como o colonialismo europeu está relacionado à existência de rivalidades e conflitos motivados por questões étnicas no continente africano. Então, essa primeira questão, questão número 1, da página 379, ainda revisando o capítulo 7, você vai fazê-la em casa. A questão 2, você deveria ter feito ela em aula, juntamente com a professora, que é um texto, vou mostrar, comentar com você o texto. Esse texto da questão 2, você iria ler, né, e responder duas questões que estão aqui. Então, veja bem, o texto, o autor coloca para você que com a maior taxa de crescimento populacional, a África deve responder por mais da metade do avanço demográfico de 2015 a 2050. Avanço demográfico, gente, é o crescimento da população. Aí ele traz a atualidade, ele fala: hoje, 41% das pessoas no continente africano, esse 41% são jovens até 15 anos de idade. 19% é de 15 a 24 anos. Então, também, de acordo com o relatório, metade do crescimento populacional do planeta nos próximos anos, 35 anos, né, daqui na frente, vai se concentrar em 9 países. Mas todos esses países aqui não são todos da África. Então, presta bem atenção, porque alguns países aqui são da Ásia, da América. Então, olha só, quando eu falo a Índia, é da Ásia. Quando eu falo Nigéria, esse é da África. Quando eu falo Paquistão, Ásia, República Democrática do Congo, África, Etiópia e Tanzânia, África, Estados Unidos, América, Indonésia, Ásia e Uganda, África. Então, quer dizer que aqui eu tenho 3 continentes: Ásia, América e África. Esses países são os países que vai ter maior quantidade de população. Isso daqui a 35 anos. E o autor fala, são países com alta taxa de fertilidade, ou seja, já tem grandes populações. Então, você vai responder as duas questões, que é a questão A e B no texto aqui, tá? E você vai responder também essa número 3 aqui em sala. Agora, aqui nós temos a questão número 4. A questão número 4 é em casa. E provavelmente essas outras também você vai estar fazendo pesquisa em casa, tá? Eu vou tirar porque essas são questões que eu já tinha respondido, porque em algumas turmas eu estou fazendo a correção, tá? Então, veja bem, em aula foi pedido para responder sobre o que foi o apartheid. O fim do apartheid significou a igualdade de direitos civis e políticos da população da África do Sul? Então, eu pedi para fazer e a gente sabe que não, né? Que não. Agora, explique o porquê do não. Esse você vai pesquisar. Depois pergunta, quem foi Nelson Mandela? Então, você vai falar sobre o grande líder no continente africano, né, que era Nelson Mandela. E pergunta, por qual motivo, ao assumir a presidência, ele defendeu a criação da nação arco-íris? Pessoal, isso, a letra A, B e C, é só você voltar no conteúdo que a professora pediu para ler, você voltar lá e ler a página 375. Está lá muito bem explicado para você. E a última questão, descreva os principais motivos que vêm intensificando os fluxos migratórios, tanto interno como externo no continente africano de modo geral. Isso nós falamos em aula anterior, tá?
e vou retornar aqui para vocês verem, foi nesse conteúdo aqui, ó, as migrações da população africana, tanto interna, que é dentro do continente, como externa, né, que é com o resto do mundo, com países fora do continente africano, nós vimos aqui os fatores que foram responsáveis, né, principalmente o quê? Busca da melhor qualidade de vida, onde a pobreza forçou as pessoas a saírem do continente africano. Além da pobreza, buscando melhor qualidade de vida, a instabilidade política, né? Os conflitos armados, as perseguições étnicas, porque conflitos armados, gente, são as guerras civis, a guerra dentro do próprio país, e também as perseguições étnicas. Então, a gente tem aqui os principais motivos, né? Por que essas pessoas estão constantemente saindo aí do continente africano, principalmente para países como países da Europa, países do Oriente Médio e indo aqui para a América do Norte, né? Que é o Canadá, Estados Unidos e o México. E aqui nós temos demonstrando, né, para vocês a região dentro do continente onde que nós temos as grandes migrações internas, né? Pessoal, boa atividade de correção, boa leitura, tá? Porque essa atividade é importantíssima. Leiam bastante e obrigada a todos vocês por estarem fazendo a leitura e as suas tarefas. Beijo no coração.